nos o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão. Olá, família Ramo Novo, graça e paz da parte do nosso bom Deus. Bom, estamos aqui de volta mais uma vez com mais uma programação intitulada Ramo Novo em sua casa. Espero que você seja ricamente abençoado hoje, espero que você esteja bem em família, que você possa estar aí separando esse tempo para ouvir a mensagem de Deus e louvar ao Senhor e adorá-lo juntamente com a sua família e, sobretudo, que você esteja aí curtindo o nosso canal, compartilhando com seus amigos e comentando também as mensagens, comentando também o culto. É muito importante que a gente saiba como você está recebendo aí na sua casa a nossa reunião, tá bom? Hoje, com certeza, Deus falará conosco mais uma vez. E eu convido você para, como sempre, ouvirmos uma palavra, ouvirmos uma canção e juntos cantarmos louvores ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor junto? Cantemos então esta canção. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Muito bem,
meus queridos irmãos e amigos, agora vamos pensar um pouco no que as Escrituras dizem sobre um assunto importantíssimo que eu creio de todo o meu coração, que é verdade, que é Jesus se importa com você. Exatamente, Jesus se importa muitíssimo com você. Talvez a sua família não se importe muito com você, talvez os seus amigos de trabalho, seus amigos da faculdade, seus vizinhos, quem sabe até mesmo as pessoas da religião que você pertence, você pratica, não se importa muito com você, talvez não te dê um devido valor. E assim, então, às vezes, quem sabe você se sente um pouco rejeitado, um pouco abandonado, um pouco de lado, mas eu quero dizer nesta ocasião a você que Jesus se importa muitíssimo com você. Talvez você pense que Deus não esteja nem um pouco preocupado com você, não se preocupe com você, não ame você, não esteja nem um pouco interessado em saber absolutamente nada da sua vida, mas isso não é verdade. Jesus se importa com você. Jesus se importa com cada um de nós. Jesus se importa com cada ser humano do planeta Terra. E eu quero hoje compartilhar aqui algumas razões pelas quais eu creio verdadeiramente que Jesus realmente se importa com você. E a primeira razão pela qual eu afirmo que Jesus se importa com você, e Jesus se importa tanto com você, a ponto de ter deixado o céu, ter deixado a glória, ter deixado a majestade, glória, para vir ao mundo para encontrar você. Olha só a importância que você tem para Deus, a ponto de Deus ter deixado a sua glória para vir a este mundo para encontrar você. A Bíblia diz isto na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, nós lemos o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. Então veja, quando chegou um determinado tempo que Deus achou que deveria intervir na história humana, que os homens andavam em trevas, sem perdição e sem esperança, que eu e você estávamos perdidos, sem esperança e sem salvação, Deus se preocupou tanto conosco, e nós temos um valor tão grande para Deus, Jesus se importa tanto conosco, que Ele deixou os céus para vir a esta terra, para encontrar eu e você, e todo ser humano que deseja ser encontrado por Ele, Ele o encontrará. Veja só como Deus se importa com você. Em segundo lugar, Deus se importa tanto com você, a ponto de ter se tornado igual a você, igual a mim, igual a todo ser humano. Ou seja, Ele deixou de ser aquele ser maravilhoso divino para se tornar um ser humano comum, com as mesmas tentações, as mesmas debilidades, as mesmas provações, as mesmas fraquezas que nós, seres humanos, temos, para que pudessem nos entender e para que, sobretudo, pudesse nos socorrer nas nossas mais profundas necessidades humanas. Então Ele se fez humano. Olha como você e eu temos tamanha importância para Deus, como Deus se importa conosco a ponto de se tornar um ser humano como eu e você. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 2, verso 7. Lemos o seguinte: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste com glória e com honra. Veja, Deus fez com que Jesus se tornasse menor do que os anjos, ou seja, semelhante aos homens humanos aqui na terra, para que pudesse encontrar-nos, para que pudesse nos salvar, para que pudesse nos alcançar na sua bondade e sua misericórdia. Veja como realmente você e eu somos importantes para Deus e como realmente Jesus se importa comigo e com você. Em terceiro lugar, Jesus se importa tanto com você a ponto de ter dado a sua própria vida em favor de você. Você é tão importante para Deus, Deus se importa tanto com você, a ponto de Ele ter dado a sua própria vida, ter se colocado no seu lugar para pagar os nossos pecados,
ali na cruz. A Bíblia diz em Romanos 5:8, mas nisto Deus demonstra o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Olha só como você e eu temos importância para Deus. Deus se importa com você a ponto de ter entregado a vida dele em seu lugar e em meu lugar, de ter morrido numa cruz no meu lugar e no seu lugar. A Bíblia diz em Efésios 1:7 está escrito: nele temos, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue na cruz para perdoar todos os nossos pecados, para perdoar todos os seus pecados, porque verdadeiramente, para Deus, você é uma pessoa muito importante. Deus se importa com você, sim. Deus quer você, sim. Deus valoriza você, sim. Deus percebe você, sim, a cada dia no seu viver, no seu dia a dia. E ainda uma outra coisa, uma outra razão pela qual eu creio que Jesus verdadeiramente se preocupa com você e Jesus tem um interesse pessoal por você, é que se importa com você, ao ponto dele ter dito, ele mesmo ter dito que ele te ama. Sim, Deus ama você. A Bíblia diz no profeta Isaías, capítulo 43, verso 4, está escrito: visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo. Que coisa maravilhosa! Você é tão importante para Deus a ponto de Deus dizer que ele o ama, que ele ama você, que ele ama a sua família, que ama os seus filhos. Deus se importa com você a ponto de dizer a você que ele te ama, visto que você é precioso. Deus sabe que você é uma pessoa preciosíssima para ele. Deus te ama tanto, Deus te deseja tanto, e você é tão importante para Deus, que Deus te ama tanto a ponto de amá-lo mais do que seu pai e sua mãe. Deus, o amor de Deus é maior do que um amor de pai e um maior amor de uma mãe. Você sabia disso? Esse é o amor de Deus por você. Deus te ama tanto e o amor de Deus é tão grande por você que é maior do que o amor de um pai, de um amor de uma mãe. A Bíblia diz isto, em Isaías 49, verso 15, está escrito: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, ainda que mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Olha que coisa tremenda. Mesmo que seu pai, sua mãe, seus amigos, quem quer que seja, seus parentes, os amigos do trabalho, os líderes religiosos, sei lá quem quer que seja que conviva com você, se relaciona com você, não te dê a mínima para você, para Deus, você é uma pessoa profundamente importante e Deus se importa sim com você e Ele ama você, ama com um amor maior do que um amor de pai e maior do que um amor de mãe. Louvado seja Deus! E Deus te ama tanto a ponto de ainda estar esperando por você. Você é tão importante para Deus e Deus se importa tanto com você que Ele ainda está lhe esperando. Deus provou que realmente se importa com você, deixando o céu para vir à terra para encontrar você. Ele mostrou que você tem tanta importância para Ele, que Ele se tornou humano como você, para ajudar você nas mais profundas necessidades que você tenha. Deus se importa tanto com você, a ponto de ter vindo a este mundo para dar a vida dele, entregar a vida dele na cruz e derramar o sangue dele para perdoar todos os seus pecados, para purificar a sua vida, para justificar você. Deus se importa tanto com você, a ponto de amá-lo mais do que o amor de um pai, mais do que o amor de mãe.
E o amor de Deus é tanto por você que ainda Ele te espera. Ele ainda te espera de braços abertos. A Bíblia diz em João 3, 16 e 17, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus ama você de tal maneira que provou o amor dele por você. Você é tão importante para Deus, que Deus provou a sua importância, fazendo tudo o que ele fez por mim e por você. E ele espera que você creia nisso. Ele espera que você venha a ele. Ele espera que você se arrependa dos seus pecados, que você mude a sua maneira de pensar, que você largue os seus caminhos pecaminosos e venha para Cristo, venha para Deus, e receba em seu coração como único e suficiente Salvador da sua alma. E saiba que quando você convida Jesus, quando você reconhece os seus pecados, muda de pensamento e se arrepende dos seus pecados e pede para Jesus vir e salvar a sua alma e perdoar os seus pecados, sabe que ele entra na sua vida e ele transforma a sua vida, ele te dá uma vida abundante enquanto aqui você vive e por fim ele ainda te dá a vida eterna. Então que você possa pensar nisto, que você pare de achar que Deus não se importa com você, que Deus não se preocupa com você e que Deus não ama você. Isso não é verdade. Venha para Jesus hoje mesmo, receba Ele em seu coração como único e suficiente Salvador da sua alma e você verá verdadeiramente o quanto você é importante para Deus. Quero que valorize o que você tem, que você saiba que você não é uma pessoa sem valor, mas que você tem um valor preciosíssimo. Você foi resgatado e pode ser resgatado por Jesus, por seu amor demonstrado ali na cruz. Receba Cristo no seu coração e você verá o que Jesus pode fazer e quão importante você é para Deus. Ok? Vamos orar junto? Oremos. Pai, muito obrigado por esta breve reflexão sobre a realidade, quanto o Senhor dá importância para cada um de nós. O teu amor é gigantesco, o teu amor é incomparável. Peço que todos quantos têm me ouvido nesta ocasião, por mais simples que tenha sido esta palavra, eles possam entender e compreender o quanto o Senhor o ama. Não temos como negar que temos uma importância fundamental para o Senhor, a ponto do Senhor ter feito tudo o que o Senhor fez para nos salvar. Que a gente entenda isso, que essas pessoas compreendam isso e possam convidá-lo para entrar em suas vidas, em suas famílias, em seus corações e sejam salvos e abençoados por Jesus e tenham suas vidas transformadas, Senhor. Afasta da mente e do coração toda dúvida, todo medo, todo ressentimento, todo preconceito que possa existir na mente e no coração dessas pessoas, para que venham para Cristo e sejam salvos por Ele, e tenham uma vida eterna, e entendam e compreendam e verdadeiramente sintam a verdade do que acabamos de ouvir, que verdadeiramente o Senhor se importa conosco. Ore por cada um deles, abençoe a cada um deles e cada casa que nos ouviu nesta ocasião, com as bênçãos do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Deus se importa com você. Deus abençoe você. Vamos concluir aí ouvindo uma canção e até o próximo, se Deus permitir. Amamos você. Deus abençoe. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.
Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.